Após a saída de Arthur Jorge, o Botafogo seguiu em busca de um técnico experiente e que conheça o elenco. David Ricardo já está no Rio de Janeiro. Comprado pelo Botafogo, o zagueiro que se destacou pelo Ceará iniciou exames médicos no CT Lônia neste domingo, informa o jornalista Vene Casagrande. O jogador de 22 anos vai finalizar os exames médicos e assinar contrato com o Botafogo nesta segunda-feira. O Botafogo adquiriu 80% dos direitos econômicos de David Ricardo junto ao Ceará por 1,8 milhão de dólares, cerca de 10,9 milhões de reais. Igor Jesus recusou não apenas a proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra. Segundo o jornalista Wellington Arruda informou neste domingo, 26/1, esta já é a quarta oferta que o centroavante do Botafogo não aceita para a temporada 2025. A proposta do clube inglês é de 30 milhões de euros, cerca de 186 milhões de reais. Apesar dos valores serem altos, o jogador está feliz no Botafogo e optou por permanecer. No Botafogo, Igor Jesus apareceu no cenário nacional, foi convocado para a seleção brasileira e conquistou o Libertadores e Campeonato Brasileiro. O interesse do Botafogo em contratar Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, tem sido um dos assuntos mais comentados no cenário do futebol brasileiro em 2025. A busca do clube carioca por um treinador de peso reflete não apenas suas ambições para o futuro, mas também a crescente exigência por resultados que possam garantir uma posição de destaque no futebol nacional e internacional. Nesse contexto, a figura de Abel Ferreira surge como um dos nomes mais cotados para assumir o comando técnico do Glorioso. O contexto do Botafogo em 2025 após um período de turbulência, que incluiu troca de treinadores e uma reestruturação interna, o Botafogo parece estar em busca de um novo ciclo. A temporada de 2025 trouxe novas esperanças, com a chegada de investidores e uma maior organização financeira no clube. No entanto, as expectativas sobre a conquista de títulos e o retorno à parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e a disputa de competições internacionais exigem uma gestão técnica de alto nível. Nesse sentido, o nome de Abel Ferreira, que tem sido um dos grandes responsáveis pelo sucesso do Palmeiras nos últimos anos, surge como uma solução que poderia colocar o Botafogo novamente entre os maiores clubes do Brasil. Abel Ferreira, o treinador que virou referência desde que Abel Ferreira chegou ao Palmeiras, em 2020. Ele não apenas conquistou títulos importantes, mas também impôs um estilo de jogo que fez o time ser admirado em todo o país e no exterior. O técnico português é conhecido por seu rigor tático, inteligência nas substituições e capacidade de motivar seus jogadores. Sob sua liderança, o Palmeiras conquistou a Copa Libertadores em 2020 e 2021, a Copa do Brasil em 2020, e ainda acumulou uma série de títulos de relevância, incluindo o Campeonato Paulista. Além disso, o time se manteve competitivo em competições internacionais, consolidando a imagem de um técnico capaz de lidar com a pressão das grandes decisões. Em 2025, o Palmeiras ainda segue competitivo, mas Abel Ferreira já começa a ser visado por outros clubes que buscam um treinador com perfil vencedor e que consiga implementar uma filosofia de jogo moderna e eficaz. O Botafogo, com suas novas ambições e recursos financeiros, se posiciona como um dos clubes mais interessados na contratação do técnico. O interesse do Botafogo em Abel Ferreira. O Botafogo, tradicional clube carioca que busca recuperar seu protagonismo no futebol brasileiro, enxerga em Abel Ferreira o perfil ideal para comandar a equipe. Após o fracasso de treinadores menos experientes e de propostas de menos impacto, a diretoria alvinegra entende que é hora de investir pesado em um nome de peso para a posição. A prioridade do clube é contratar um técnico que traga, não apenas a experiência necessária, mas também uma filosofia de jogo vencedora, algo que Abel Ferreira tem demonstrado ao longo de sua trajetória. A ideia é que o português seja capaz de aplicar seus conhecimentos táticos de forma a transformar o elenco do Botafogo em uma equipe sólida e competitiva, que tenha a consistência necessária para disputar títulos em diferentes frentes, seja no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, ou em competições internacionais, como a Copa Libertadores. Além disso, o Botafogo acredita que a presença de Abel Ferreira possa atrair novos investimentos e até reforços para o time, já que o treinador é altamente valorizado no mercado e possui um grande poder de atração. Sua capacidade de trabalhar com elencos limitados, sem perder o foco nos resultados, pode ser um diferencial importante para um clube que, apesar de estar se reestruturando financeiramente, ainda conta com um orçamento mais modesto em comparação aos gigantes do futebol brasileiro. Abel Ferreira e o desafio de aceitar o Botafogo. No entanto, a contratação de Abel Ferreira não é um processo simples. O técnico tem contrato com o Palmeiras até 2025, e embora haja especulações sobre uma possível saída,
a relação dele com o clube paulista é bastante sólida. Abel Ferreira é muito respeitado pela diretoria e pelos jogadores, e sua continuidade na equipe parece garantida enquanto ele continuar colhendo bons resultados. Porém, sabe-se que ele é um treinador com grande ambição e que poderia estar buscando novos desafios, como a chance de comandar um clube de grande tradição, como o Botafogo, que possui uma enorme torcida e uma história riquíssima no futebol brasileiro. Além disso, a possibilidade de trabalhar no Rio de Janeiro e comandar um time com um grande potencial de crescimento pode ser atraente para o português. O Botafogo, com uma nova gestão e a promessa de fortalecer seu elenco, se apresenta como uma plataforma interessante para Abel Ferreira dar um novo passo na sua carreira. A situação contratual e os desafios da negociação. A negociação entre Botafogo e Abel Ferreira depende de vários fatores, incluindo questões financeiras e a vontade do próprio treinador. Caso o Palmeiras queira manter Abel Ferreira em sua equipe, o Botafogo precisará estar disposto a oferecer uma proposta financeiramente atraente. É sabido que o técnico português recebe um alto salário no Palmeiras, e ele certamente exigirá uma oferta que seja, no mínimo, compatível com o que recebe atualmente. Além disso, a negociação também pode envolver a necessidade de conversas com o Palmeiras, já que a transferência de Abel Ferreira para o Botafogo não seria uma simples troca de clubes. A relação entre os dois times pode ser influenciada pelo fato de que, apesar de haver interesse do Botafogo, o Palmeiras pode decidir renovar o contrato de Abel ou até mesmo buscar compensações financeiras para liberá-lo. Abel Ferreira e o estilo de jogo para o Botafogo. Um dos principais motivos pelos quais o Botafogo está interessado em Abel Ferreira é o estilo de jogo que ele impõe em suas equipes. O técnico português é conhecido por sua organização defensiva, mas também por sua capacidade de equilibrar isso com um jogo ofensivo eficiente. O Botafogo, que historicamente sempre se orgulhou de sua solidez defensiva, poderia ver em Abel a possibilidade de se reinventar, tornando-se uma equipe capaz de brigar pela liderança do Campeonato Brasileiro e até disputar a Copa Libertadores com chances reais de conquistar o título. O modelo de jogo de Abel Ferreira também passa pela capacidade de tirar o melhor de seus jogadores, o que é um fator crucial para o Botafogo, que possui uma base sólida de atletas, mas carece de um líder que seja capaz de extrair ao máximo de seu potencial. Abel tem se destacado por conseguir fazer com que jogadores menos badalados se tornem protagonistas em suas equipes, algo que seria muito útil no Botafogo, que, mesmo com alguns bons nomes, ainda carece de uma consistência no seu elenco. Conclusão: a expectativa e o futuro do Botafogo. O interesse do Botafogo em Abel Ferreira é um reflexo de um clube em busca de um novo ciclo vitorioso. A contratação de um treinador de renome, com a experiência e o perfil de Abel Ferreira, seria um passo importante para o Glorioso em sua tentativa de se reerguer no futebol brasileiro e voltar a conquistar títulos de grande expressão. A negociação, que ainda está em estágio inicial, pode ser um processo longo e complexo, mas o Botafogo está determinado a tentar convencer o técnico português a aceitar o desafio. Resta saber se Abel Ferreira estará disposto a deixar o Palmeiras e abraçar a oportunidade de liderar o Botafogo em um novo capítulo de sua história. Se a contratação se concretizar, certamente será um dos maiores movimentos do futebol brasileiro nos próximos anos e uma clara demonstração da ambição do Botafogo em voltar a ser um dos grandes clubes do país.